Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, na Tua dependência. Precisamos do Teu mover nesta noite, Deus. Pai, que Tu testifique em cada coração, Senhor meu Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o soberano, o absoluto, o Deus eterno, o Deus que pode todas as coisas. Deus, nós precisamos que Tu resplandeça a Tua glória nesta reunião. Estamos aqui até neste momento, Pai, cultuando, louvando, glorificando o Teu nome, mas queremos dar a continuidade, Deus. Meu Deus, por isso dependemos de Ti, Senhor. Queremos ser tocados pela Tua palavra. Queremos ser boca, Senhor, Tua boca aqui neste lugar, para falar aquilo que Tu queres, meu Deus. Que a honra, a glória possa ser para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 64. Isaías. De número 64. Isaías capítulo 64. Versículo 8. Diz, amém? Todos abriram? Isaías 64, 64. No versículo 8. Amém? Todos abriram? Então diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser um vaso aqui, amados? Levante a sua mão. Glória a Deus. Vamos ver se até no final desta reunião você quer ser um vaso mesmo. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Todos abriram, né? Isaías 64, versículo 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Somos todos obras das Tuas mãos. Amém? Amados, então aqui é uma confissão de pecado. Nós vamos repetir novamente esse versículo, que ele vai, eu creio, como diz a palavra de Deus, esta palavra, a palavra que sai da nossa boca, a palavra de Deus, ela surte muito seus efeitos quando ela entra dentro do nosso coração. Então nós vamos repetir todos juntos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Somos todos obras das Tuas mãos. Diga para a pessoa que está do seu lado: tu és barro na mão do oleiro. Amém? Amados, nós somos barro na mão do oleiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vimos aqui a confissão de um pecado. Israel orando e confessando os seus pecados. Ele dizendo lá no verso 6: todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Israel estava confessando a razão da sua condição desesperadora. E aí ele diz: todos nós caímos como folha, e os nossos pecados como o vento nos arrebatam. Israel estava confessando numa ação muito desesperadora, dizendo: Senhor, eu admito, Senhor, que sou um pecador. Senhor, eu sou como um trapo de imundícia, não sou nada. E no original, esse trapo de imundícia, amados, isso quer dizer, trapo é algo, pano de menstruação. Que é isso? Isso quer dizer no original.
A justiça do homem é como este pano, é imundícia diante da justiça de Deus. Amém? Nossa justiça, os nossos argumentos diante de Deus são como trapo. E ele começa a dizer, Israel confessando, dizendo: Senhor, nós caímos como folhas, nós pecamos, os nossos pecados, Senhor, os ventos, eles arrebataram nossos pecados, ó Deus. E ali ele começa a dizer, começa a invocar, e dizendo: nós somos muito imundos. Na realidade ali, amados, ele está dizendo assim: olha, nós somos como leprosos espirituais. E os leprosos naquela época, amados, eles eram muito desprezados. E diante da grandeza de Deus, Israel estava vendo que ele não era nada. Ele pecou. E ali é uma oração desesperadora de um homem que pecou diante do Deus Todo-Poderoso. E no verso 7, ele começa a dizer assim: ninguém há que invoque o teu nome, que desperta e que detenha, pois escondestes de nós o teu rosto e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Então vimos ali Israel admitindo que as suas iniquidades, que resultavam como um jugo de Deus sobre eles. E ali ele começava a se culpar, dizendo: as nossas iniquidades, Senhor, que nós fizemos, Pai, é terrível diante de Ti. Não esconda o Teu rosto de nós. Há uma situação desesperadora de Israel ali, orando: Senhor, não esconde o Teu rosto. Não esconde, Senhor, de nós. Nós temos muita iniquidade. Reconhecimento diante de Deus. Israel estava reconhecendo diante de Deus que ele não era nada, que ele pecou, que havia naquele coração muita iniquidade. Nós, ele dizia: nós, Senhor, somos pecadores, admitindo, amados, muitas vezes a gente endurece perante ao Senhor, dizendo que nós fizemos algo, e aquilo que fizemos basta. E aí, não era isso que estava acontecendo com Israel, com este povo. Uma oração desesperadora, uma oração que clama, uma oração que fala sobre aquela nação desesperadora. Sobre eles há uma culpa, a iniquidade. Ai, Senhor, me dói diante de Ti. Porque eles começavam a admitir, ver que realmente eram pecadores. E aí no versos 8 do capítulo 64, vem o mais. Mas agora, Israel começa a dizer àquele povo: mas agora, Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Deus, Ele não quer só simplesmente ser Criador e nem Salvador. Ele quer ser Pai. Ele quer família. Ele tem um desejo de ser família. Por isso que é o propósito de Deus, família, porque Ele quer ser Pai. E vimos um povo ali desesperador dizendo: Senhor, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai e nós somos barro. Nós somos barro nas Tuas mãos e Tu és o oleiro. Tu vais formar um vaso, Senhor. Agora eles estão clamando, pedindo a Deus: Senhor, forma o barro, Senhor. Forma desse barro um vaso, Senhor. Dizendo a Deus nos versos 8, só Deus, só Tu, Deus, pode mudar. Só Tu, Senhor Jesus, pode dar qualidade a esse barro. Só Tu, Deus.
pode fazer deste barro um vaso como tu queres. Então, amados, ali eles estavam dizendo: Senhor, muda, Senhor, transforma, Senhor, forma, Senhor, projeta este vaso. Senhor, faz do jeito que tu queres, da maneira que tu queres, corrige os defeitos e as debilidades, mas faz, corrige. É essa a oração, é esse o desespero de uma pessoa que quer ser um vaso na mão do Outro. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, vamos abrir lá em Isaías 60, 21. Um pouquinho mais para trás. Olha só o que diz lá. Isaías, no capítulo 60, no versos 21. O que que diz? Todos abriram, amém? Isaías, capítulo 60, no versos 21 diz: então todo o teu povo será justo, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Nós somos obra das suas mãos, obras das mãos de Deus. Nós fomos plantados, aqui diz, renovados, para que a glória do Senhor, ela passa a ser de Deus. Hoje pela manhã, nós estávamos aqui no culto de Santa Ceia, e o irmão Sérgio veio dar o testemunho dele. Então ele deu todo o testemunho, e ele fechou com chave de ouro. Eu estou dando meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, Deus o curou, mas foi para a honra e glória do Senhor. Eu disse: um vaso, esse é vaso na mão do oleiro. Mas aí, meus amados, a gente vê ali, Isaías, ele dando a glória a Jerusalém, falando, dizendo que este renovo que ele está dando ao povo é para glorificar o nome de Deus. Amém? Quem quer ser renovado aqui? Amados, esse renovo que o Senhor está dando na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Quer ser um vaso? Aleluia. Mas, amados, nós vimos um homem, um apóstolo, que ele entendeu isto. O apóstolo Paulo. Ele entendeu isso, que lá na igreja de Coríntios, ele começou a falar do Senhor, e dizendo àquela igreja assim, olha, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, você não precisa abrir, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, ele fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Este tesouro que ele quis dizer ali, o apóstolo estava se referindo ao Evangelho. Este vaso de barro, amados, eu fui procurar fundo, por que ele falou aquilo? Então, eu descobri algo que me impressionou. Este vaso de barro, como era de costume, de esconder tesouros em vaso de barro naquela época, por quê? Porque possuía pouco valor o vaso de barro naquela época. Eles desprezavam, porque que o vaso não era muito bonito, vaso de barro, não tinha muito valor e não atraía muita atenção daquele povo. Então o que eles faziam? Eles, vendo aquele vaso que não tinha muito valor,
eles botavam coisas valiosas, guardavam coisas valiosas dentro daquele vaso. Colocavam ouros, colocavam pedras preciosas e guardavam dentro daquele vaso. E deixavam assim exposto, porque as pessoas passavam ali e não davam muita importância, porque o vaso era de barro. E aí o apóstolo Paulo, vendo aquilo, dizendo: o conteúdo que tem dentro desse vaso é valioso, e eles não sabem. E começou a olhar aquilo ali, e começava a mostrar e dizer o seguinte, ele se referindo àquilo ali como representando a pessoa dele, do apóstolo, dizendo: eu sou vaso de barro, eu sou frágil, eu sou insuficiente. A fragilidade humana de Paulo estava sendo demonstrada ali, quando ele falava aquele povo, e dizendo: a excelência do poder provém de Deus, e não nossa, porque o povo estava olhando muito para ele, e ele dizia: não, a excelência do poder é de Deus e não minha, eu sou muito frágil, eu sou vaso de barro. Então, meus amados, a ideia ali deste homem mostrar para aquele povo que aquele povo não pudesse o adorar, não, mas adorar a Deus. E ele queria mostrar a insuficiência absoluta ali de um homem e revelar a soberania de Deus, a glória de Deus, o poder é de Deus, não minha, não nossa. Ele foi muito sábio nas colocações. O evangelho estava dentro dele, que é o tesouro. O evangelho tem que estar dentro de nós, esse é o tesouro, amados. A traça não corrói, o ladrão não rouba. Esse é o maior tesouro, esse tesouro é eterno, é para sempre. Por isso, nós temos que ter este tesouro. Apesar de sermos vaso de barro. Quem quer ser vaso de barro? Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos abrir lá em Ezequiel 45:9. Olha só o que diz lá, Ezequiel. Vamos dar uma viajada na palavra de Deus, porque é palavra de Deus, é boca de Deus. Ezequiel 45:9. Amados, aleluia, glória a Deus. Ezequiel 45:9, mas nós vamos mudar, tá, irmãos? Tá? Nós vamos mudar aqui, tá? Glória a Deus. Isaías 29:15 e 16. Isaías, vamos lá, Isaías. Isaías 29. Isaías 29. Aleluia. Todos abriram? Isaías 29:15 e 16. Diz assim: ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós a tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Meu Deus,
Amados, ali, Deus está dando um aviso aos moradores de Jerusalém. Ele fala, ai. Ele está dando um aviso aos moradores de Itajaí. Ele está dando um aviso aos moradores de São Vicente. E ele está dando um aviso aos irmãos da comunidade Amar. Aí ele diz, ai daqueles que escondem do Senhor o seu propósito. Ai daquele que escondem, que deixam as suas obras escuras ao oculto. Olha só, ele começa a dizer, a dar aviso, ai daqueles que dizem, quem nos vê? Ah, mas eu estou fazendo, Deus não vê, ai, cuidado. Eu estou fazendo, mas Deus não vê, eu estou mentindo, é uma mentirinha. Toca o telefone e diz, eu não estou em casa, pode dizer que eu não estou em casa, está mentindo. Ai daquele que está fazendo algo em oculto, fora dos planos de Deus. Ai daquele que quer dar ordem ao Senhor, dizendo, olha, oleiro, tu me fizeste um vaso e eu estou passando tanto trabalho. Ai daquele. Ainda diz aqui, ó, ai daquele que perverteis como se o oleiro fosse igual ao barro. Amados, o oleiro não é igual ao barro. O oleiro é que forma o barro, ele constrói o vaso. Ele tem a soberania sobre o vaso, sobre o barro e sobre aquela máquina de fazer o vaso e os artífices. Ai daquele vaso que queira dar ordem ao oleiro. E ali ele começa a dizer, ai daquele, né, ai da obra que dissesse ao seu artífice, ele não me fez. Olha, amados, Deus falando aos nossos corações. Somos barro, nós temos que obedecer o oleiro. Amém? Ele fez da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós fomos criados, formados por Deus e para Deus. Muitas vezes questionamos o nosso Deus, dizendo, Senhor, eu estou passando dificuldade, Senhor, meu Deus, por que tu fizeste isso? Podemos ver mais uma vez a vida do apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, aquele homem que perseguia a igreja do Senhor, aquele homem que saiu e foi até Damasco, pediu uma carta para o sumo sacerdote, para entrar nas sinagogas de Damasco e perseguir os cristãos, a igreja do Senhor. E chegou no meio do caminho, ali Jesus falou com ele, ali houve uma transformação naquele homem. Jesus olhou para ele e disse, Saulo, por que me persegue? E ele disse, Senhor, quem tu és? Jesus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amados, quando alguém te persegue, você que é obediente a Deus, você que obedece a palavra de Deus, aquela pessoa que está te perseguindo, ela persegue o próprio Deus. O próprio Jesus tomando algo para si, dizendo, Saulo, por que me persegues? E ali, aqueles homens que estavam com Saulo de Tarso, eles ouviram a voz de Jesus, mas não viram a Jesus. Pegaram Saulo cego, ele quando abriu os olhos, ele não enxergava. Levaram ele até a casa de Judas, lá em Damasco. E lá este homem que teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco,
ficou 3 dias naquela casa, cego, sem comer e sem beber, orando. E aí o Senhor falou com o servo lá de Damasco, um cristão chamado Ananias, e disse: Ananias, vai lá, a rua chamada direita, próximo à casa de Judas, lá está um vaso escolhido, vai lá. E Ananias disse: Senhor, como que eu vou lá? Esse homem persegue a tua igreja, persegue os teus seguidores. Ele disse: vai, porque eu já estou preparando aquele servo também, lá na casa de Judas. E ele foi. Quando chegou, Paulo já sabia que Ananias já estava entrando ali, que era algo de Deus. Ananias entrou naquela casa, falou com o irmão, disse: irmão Saulo, olha só, irmão Saulo, aqui está o mensageiro de Deus. Impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo, as escamas dos seus olhos caíram, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Deram comida para ele, ele se levantou daquele lugar e foi servir ao Senhor Jesus. Ele saiu da sua posição e foi servir. O homem que perseguia a igreja passou a ser perseguido. O homem que perseguia a igreja passou a pregar o evangelho, e as pessoas ficavam atônitas, espantadas, dizendo: é esse que perseguia as igrejas. E ali está um vaso escolhido, qualidade que Deus, que Jesus deu a Saulo. Meu vaso escolhido. Ele quer olhar para ti nesta noite e dizer: você é meu vaso escolhido. Eu quero botar tesouro dentro de ti, que é o evangelho, que é a preparação do evangelho para pregar as boas novas aos contritos e quebrantados de coração. Precisamos ir para a olaria. Eu preparando essa palavra, Deus falou comigo, testificou no coração da minha filha. Eu chegando na casa de um cliente, quando entrei, ele estava com um irmão ali no, como é que é, no computador, no Skype. Eu estava ali com o irmão ali no Skype, e já orando, e eu entrei, só escutando ele ali pelo Skype, orando os dois, e ele disse para o irmão, lá em Lauro Miller, esse irmão estava lá, ele dizendo assim: irmão, Itajaí é uma olaria, irmão. Aqui, olha, está formando tantos vasos. Ele dizia, eu digo, glória a Deus. Deus testificando. Itajaí é uma olaria. Há muitos vasos na mão do oleiro, se formando aqui, amados, para glorificar o nome do Senhor, para ser cheio da unção de Deus, e proclamar o evangelho com intrepidez, e ganhar a sociedade, a família, para o Senhor Jesus. Oh meu Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Então, meus amados, a importância de nós estarmos na mão do Senhor. Vaso na mão do oleiro. Você é o vaso. Mas esse vaso precisa ser barro. Deus quer vasos com qualidade, mas precisa de barro com qualidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Jeremias 18. Eu quero ser breve. Glória a Deus. Jeremias 18. Esse profeta Jeremias, glória a Deus, este homem abençoado, este homem que foi perseguido por ser usado como profeta na época. E ali o Senhor começa a usar este homem. Jeremias, no capítulo 18, o Senhor começa a dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Olha só,
Deus falando a Jeremias, para um povo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme lhe bem apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. O Senhor estava falando com ele. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, portanto, disse aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: olhai, estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, após as nossas imaginações andaremos, cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Paramos aqui. Então o Senhor deu a ordem a Jeremias: Jeremias, desce, vai à casa do oleiro, observa bem o que ele está fazendo, observa. E Jeremias olhou o oleiro fazendo barro, e naquele momento que ele estava fazendo, o vaso se quebrou. E o Senhor disse: assim como eu estou fazendo, assim como tu vistes e observasse na casa do oleiro, assim eu farei com o teu povo. Assim eu farei com o teu povo. Deus, Ele não restaura vaso. Deus, Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Vaso trincado Ele não conserta. Ele quebra e faz um vaso novo. Um vaso do jeito dele, da maneira dele. Então, meus amados, ali vimos que Jeremias também aprendeu, assim como nós, que devemos também ter qualidade no barro. Nós precisamos ser um barro de qualidade. Amados, a produção do oleiro depende da qualidade do barro. O que Deus faz ao seu povo depende da nossa reação. Deus quer mover, mas nós precisamos agir da forma que Ele quer. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos fazer algo. Porque aí Deus, Ele se arrepende. Muitas vezes Ele quer nos destruir. Nós pecamos contra Ele. Fizemos mal. Desobedecemos os seus estatutos. E aí o que acontece? Filho, não faz isso. E aí continuamos no pecado. E continuamos a fazendo as coisas erradas. Aí daqui a pouco, amados, e Deus ali, olhando o seu filho, fazendo algo de errado,
saindo das suas proteções, saindo debaixo das suas asas, fazendo coisas erradas, sabendo que o inimigo, Satanás, está ali para devorar, para matar, roubar e destruir. E aí o que acontece? Aí Deus entra, querendo o quê? Protegê-los. Deus começa a entrar. E aí o vaso, o barro começa a se arrepender de tudo que ele fez de errado. Que ele prostituiu, que ele roubou, que ele mentiu. O vaso, Senhor, começa a se arrepender. O barro começa a se arrepender. Aí o que acontece? Aquilo que Deus queria destruir, ele volta atrás. Ele diz: não, não, não. Ele se arrependeu. Ele tomou uma atitude diante de mim. Eu vou voltar atrás e vou abençoá-lo. Amados, uma ação nossa aqui na terra muda a ação de Deus lá no céu. A reação de Deus. Porque muitas vezes Ele quer fazer algo sobre as nossas vidas, como aqui, ó, Ele queria destruir. Mas Ele disse: olha, mas se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus pecados, eu mudarei, eu voltarei atrás. Eu voltarei atrás. É um Deus que ama, um Deus compassivo, um Deus rico em misericórdia. Ele volta atrás. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui ele estava falando com Jeremias. Amados, devemos nos render aos planos de Deus. Aqui a Bíblia diz: Ele quer fazer de nós vidas novas. Muitas vezes somos torrões de barro. Queremos fazer algo conforme a nossa vontade. Homens e mulheres torrões, barro duro. Mas Deus, Ele quer um barro sensível, porque para fazer o vaso precisa de um barro mole. Precisa de um barro mole, um barro verdinho, um barro bom, um barro de qualidade. E quando esse barro é de qualidade, o oleiro vai, pega, faz a massa. E ali vai para aquela roda, onde existe uma roda inferior, que ele bota os pés, e a roda superior, onde vai o vaso. E ali ele começa a trabalhar. E ali ele começa a fazer o vaso do jeito que o oleiro quer. Do seu jeito ele começa a moldar aquele vaso. Esse vaso é assim. Ele começa a moldar e fazer com aquele barro. E quando o vaso, amados, está pronto, não fica por aí. Há um momento de secagem. Depois que aquele vaso está prontinho, restaurado ali, mas ele está úmido ainda. Então ele fica de 30 a 40 dias, ele fica numa prateleira. E ali naquela prateleira ele fica. Se o dia estiver quente, ele fica 30 dias aproximadamente. Mas se estiver úmido, ele fica de 40 dias para cima. Então ele fica ali esperando. Esse é o momento de esperar. Vaso que espera no Senhor, está na prateleira. Esperai com paciência no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. Vaso moldado nas mãos do Senhor. E ali ele vai para a prateleira esperando. Aquele momento, o silêncio. O momento da espera. E depois chegou no dia que ele já está pronto, já está seco. Aí vai passando para o terceiro estágio. Primeiro estágio, mão do oleiro. Segundo estágio, a secagem. Terceiro estágio, amados, forno. Ali vai para o forno. Ali vai 350 graus. Ali vai para o forno. E o que que a Bíblia diz no forno? O ouro bom, ele é provado pelo fogo. E ali vai o fogo do Senhor, para ver se realmente o vaso está bom. Recebe o fogo, amado. O fogo, o que é o fogo? Prova. Você vai ser provado.
Ali vem a prova, o fogo, a prova, a dificuldade. Aí vai sobre o vaso para ver se ele resiste a esta prova. E ali, quando o oleiro fica vendo este vaso, no mínimo, ele começa, vamos ilustrar, ele começa a dizer: ai, o vaso está sendo provado para ver se ele realmente está bom, recebendo aquele calor. E ele dizendo: oh, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, vaso. Eu venci o mundo. O oleiro falando. Você está passando por prova. Muitas vidas passaram por provas. Mas a prova você vai ser aprovado mais um pouquinho. Recebe o calor. Recebe. Você está sendo provado. Mas você vai ser aprovado. Mais um pouquinho. E aí quando ele está pronto, já está prontinho para tirar daquele forno. Foi provado. Não rachou. Aí o oleiro tira ele dali. E aí ele passa para o momento de lixar. Ele vai ser lixado. E aí vem a pessoa do Espírito Santo com a lixa, pegando aquele vaso que passou pela prova, que passou pela secagem, o silêncio, o momento de Deus. E ele começa agora, o Espírito Santo, a passar a lixa para tirar todas as imperfeições, as impurezas. E começa a lixar. E aí aquele vaso começa a gemer. Ai! E o Espírito Santo lixa aqui, e lixa lá, e lixa a boca. Ai, esse vaso vai ser para óleo da unção. Vou encher ele de óleo. E começa a lixar e deixar bonito este vaso. Assim somos nós. Assim somos nós na mão do oleiro. Prepara, amados. Você quer ser um vaso? Você quer ser um vaso escolhido na mão do oleiro? Oh, xarabacantarabalalaxa. Vaso cheio da unção? Aleluia. Você quer